Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus, amém? Como que você tá? Você tá bem? Aleluia, glória a Jesus. Tá feliz com o Senhor Jesus? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Shalom, profetiza Paula, shalom, shalom para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, no nome santo de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, aleluia. Você está feliz com o Senhor Jesus? Está feliz? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje é feriado aqui, deve ser feriado, né? Feriado, né? No Brasil todo, né? No Brasil, sim. Hoje é feriado no Brasil. Não sei se fora do Brasil, né? Não sei se fora do Brasil. Porque tá na agenda do calendário nacional. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom, pastora Ellen querida. Saudade, um beijo no seu coração, minha linda. Shalom, 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 shalom. Shalom, pastora Célia. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom, shalom. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Queridos, hoje, quero trazer, a gente vai ler Gênesis 19, amém? Nós vamos estar lendo Gênesis 19 e eu quero estar trazendo para você hoje sobre essa questão da Páscoa, qual que é o contexto pagão que existe por trás de tudo isso, amém? Glória a Deus, aleluia. Lá na Europa não é não. Beijo, pastora Ellen, saudade de você. Shalom, shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso. Hoje é Gênesis 19, amém? Hoje nós vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus. Glória a Deus. A gente vai ver sobre Ló e suas duas filhas, né? Eu acho essa história terrível, amém? Deixa eu ver aqui. Eles comemoram a Páscoa segunda. Entendi. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por esses dias, Senhor Deus, que o Senhor está trazendo alinhamento, esses dias de pensar, Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor está tirando o fermento, Senhor Deus, que se representa, Pai, a iniquidade, o pecado, a transgressão. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração ensinável. Pai, que sejam 8 dias de alinhamento, 8 dias de confronto, 8 dias, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, Pai, de forma poderosa, de forma profética, de forma sobrenatural. Pai, nós te honramos, nós te glorificamos. Pai, nós te exaltamos, Senhor Deus, em espírito e em verdade. E declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai, nos alinha nesses dias. Obrigada, Pai, por cada intercessor que está orando nessa madrugada. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida, Pai, que caminha conosco. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer através do nosso ministério. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da revelação de Gênesis 19, que o Senhor confronte-nos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, aquilo que está de trás da letra, a revelação. Pai, eu apresento esse devocional às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Queridos, esses dias, 8 dias, dias de janela aberta para maior nível de libertação. Então, o que você vai pedir esses dias para Deus? Você que é pastor, pastora, todo mundo, não importa quem seja. Você vai falar para Deus arrancar a iniquidade dos teus ossos. Você vai falar assim, Deus, que iniquidade você não vê.
Iniquidade você não vê. Você não vê iniquidade. Existe uma cegueira para você não conseguir enxergar o que é iniquidade. Então, iniquidade é aquilo que está torto, é às vezes aquilo que a gente herdou de linhagem de pai, de mãe. É aquilo que às vezes foi enraizado em nós por causa da cultura. Por exemplo, o Brasil tem esse negócio do jeitinho brasileiro, da corrupção, de jeitinho brasileiro. Dou um jeitinho aqui, certo? Então, esses dias você vai falar: Deus, arranca a iniquidade dos meus ossos, arranca a iniquidade, aquilo, Senhor Deus, que talvez está impedindo, aquilo que está impedindo o meu avanço, aquilo que está impedindo o meu crescimento. Amém? É sobre isso. Então, vai ser um tempo poderoso. Não sei se você está fazendo faxina, eu falei para vocês, né? Alinha a tua casa, faz uma faxina, falando: Senhor, tudo que eu mexer aqui dentro dessa casa, mexe dentro da minha alma. Amém? Tem gente que começa a limpar a casa e começa a passar mal. Certo? Ó, a pia do banheiro tá rachada do nada. Gente, esses dias, né, vocês falaram pra mim, tem mesa quebrando, coisa explodindo dentro de casa, coisas caindo. É a oração, tá? É Deus arrancando, é Deus destronando, é Deus fazendo. Então deixa Ele fazer. Fala: Jesus, faz mesmo, arranca mesmo, limpa mesmo, passa, né, mesmo. Vai falando. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Gênesis 19. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas e curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Então, você lembra que Abraão teve a visita de 3, né? Não responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, olha o nível de promiscuidade sexual, olha o nível de promiscuidade sexual. Quando todos os homens de Sodoma, por isso que a palavra sodomita, né, ela é entendida como homossexualidade, certo? Se você for buscar a origem. Todos os homens de Sodoma, e jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-nos aqui para nós, para que tenhamos relações com eles. Eu não sei se você está entendendo, mas o nível de promiscuidade, o nível de corrupção sexual era muito grande. Ló saiu para conversar com os homens e fechou as portas de trás, atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade. Suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Eu acredito que o fato de Ló ter oferecido as filhas, né? Ele abriu aqui uma grande legalidade que surtiu lá na frente. Amém? Mas, por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob a minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que aos seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló e tentaram arrombar a porta. Então esses homens, eu quero que você imagine o tamanho da promiscuidade, o tamanho da perversidade sexual. Eles queriam abusar dos anjos, né? Que eu acredito que eles não entendiam que eram os anjos do Senhor, porque lembra dos anjos Istim, que, né? Talvez um anjo já veio trazer uma intervenção para você e você não sabe. E aí
esses homens falam, olha, nós vamos fazer com você, Ló, o pior que nós vamos fazer com esses homens. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam na porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Agora imagina, eu creio que eles, mesmo ficando cegos, eles ficaram tentando entrar na casa, né? Ou seja, os anjos lançaram. Os anjos perguntaram, Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todo daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Olha aqui o que Ló está fazendo. Ló foi avisar quem? Os noivos. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram, rápido, tome sua mulher, suas 2 filhas, que estão aqui, e saia agora, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Não, você não entendeu. Ló estava ainda hesitando. Ló estava resistente. O anjo teve que pegar ele e falar assim, vamos embora que isso aqui vai ser destruído. Você não está entendendo, não? Esse aqui é o texto, queridos. Eu gosto muito de ler o texto com contexto, assim, sabe? Entrando dentro da história. Ó, vamos ler aqui de novo, 16. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou, corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou, não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançará ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Aqui, Ló desvia da rota. Os anjos mandam eles ir para a montanha. Vai escutando. Os anjos mandam eles ir para a montanha. E ele pede para ir para esse vilarejo. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo. Mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você... Olha só. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Gente, eu não achei no texto nada que diga que Ló era justo. Justo era Abraão, porque a Bíblia disse que se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria. E se tivesse um, Deus não destruiria. Tá? Não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-a completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e transformou numa coluna de sal. Grifa essa palavra. Ló
Eles saíram e eles não podiam olhar para trás. E aí, a mulher de Ló, ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu as colunas de fumaça, subindo do lugar onde antes ficava as cidades, como fumaça de uma fornalha. Então aqui Abraão foi lá na direção onde ele conseguia avistar a planície ali, onde estava Sodoma e Gomorra, e aí ele viu a fumaça subindo. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição, que engoliu as cidades da planície. Eu quero que você entenda que justo era Abraão. E por causa da vida de Abraão, presta atenção, por causa da vida de Abraão, presta atenção aqui, por causa da vida de Abraão, Deus salvou a vida de Ló. Amém? Lá é puro sal, lá nessa região lá em Israel é puro sal. Amém? Ló e suas filhas. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna, nas montanhas, com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo, nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos a nossa descendência por meio do nosso pai. Eu sou uma pessoa, como mexo com a libertação, eu vejo que aquilo que tinha em Sodoma e Gomorra, o nível de perversidade que tinha em Sodoma e Gomorra, já havia entrado no coração da família de Ló. O fato da mulher ter olhado para trás significa, né, que ela tinha, alguma coisa tinha ficado ali, certo? O coração dela estava naquilo. E agora, olha só, as 2 filhas de Ló vão cogitar embebedar o pai, ter relação com ele. Amém? Elas tinham uma mentalidade da terra de Sodoma. Exatamente. Olha só, naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com o nosso pai. Gente, isso aqui é podre, isso aqui é muito pesado. Nossa, isso aqui é... Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele mais uma vez. Ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Queridos, isso aqui é muito grave. Quando a filha mais velha deu à luz ao menino, chamou de Moabe. Daqui vai vir a descendência dos moabitas, um povo inimigo do povo de Deus, tá? Agora, eu quero que você entenda. Todo mundo tá aqui na descendência dos semitas. Lembra? Cã, Sem e Jafé. Nós estamos falando da descendência dos semitas. Nessa descendência dos semitas, olha o que tá. Daqui também vai vir chamou-se Moabe. E ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz ao menino, chamou-se de Ben-Amim. E ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Então, aqui surgiu os 2 povos, os Moabitas e os Amonitas, que são inimigos do povo de Deus, que você vai ver, né? Queridos, vamos lá. Vamos pegar esse texto aqui, né? Ló era de uma linhagem boa dos semitas, mas o fato de Ló conviver num ambiente corrupto, o fato de Ló estar num ambiente corruptível, trouxe sobre ele
tá? Essa corrupção dentro da casa dele. Talvez Ló não tenha se corrompido, certo? Porque ele era da linhagem dos semitas. Mas a mulher, né? As filhas estiveram corrompidas. Então nós precisamos discernir ambiente que está corrompido. Nós precisamos discernir ambiente que está contaminado. Amém? Então, às vezes você está se posicionando agora. Eu vou falar para você na cara dura. Você não aguenta ficar em ambiente contaminado, porque você ainda está se estruturando em Deus. Enquanto você não criar raízes, você não consegue frequentar ambiente com gente corrupta, com gente contaminada, porque você vai acabar sendo influenciado. Mas uma vez que você tem raiz em Deus, você pode passar, você não vai frequentar, mas você pode, por exemplo, ir num churrasco lá na sua família, que nada vai interferir na vida que você tem com Deus. Mas talvez no começo você não aguenta. Você não aguenta a provocação, ou você não vai beber, ou você, por que você tá assim? Por que você tá chato? Por que você tá careta? Talvez você não dá conta, certo? Então, quando você está se posicionando com Deus, Deus vai te pedir lugares, pessoas, Deus vai te pedir hábitos. E você precisa entender que quem fica em Sodoma e Gomorra por algum tempo acaba sendo corrompido, né? Então, assim, você pode ser de uma linhagem boa, você pode frequentar uma igreja maravilhosa, pode ter um pastor, uma pastora maravilhosa, mas se você habita em Sodoma e Gomorra sem ter estrutura, porque, queridos, eu quero que você entenda, a corrupção era muito grande, e se você não estiver em Deus alicerçado, a semente do pecado, ela vai entrar, você vai acabar normalizando aquilo. Isso aí pode acontecer comigo se eu começar a viver numa cidade que tudo tá errado, daqui a pouco a gente começa a normalizar. Porque começa a ser um padrão. Então nós temos que fugir você tem que fugir do mal e da aparência daquilo que é mal. Amém? Certo? Ló, né, ele recebe os anjos ali, certo? E aí, queridos, eu creio que Ló entendia que ali havia 2 anjos. Agora Ló, ele oferece as 2 filhas. Ló é pai. E Ló, ele abre uma legalidade no mundo espiritual. É isso que eu entendo. Ló abre uma legalidade no mundo espiritual quando ele fala, eu te dou as minhas 2 filhas que é virgem. E eu creio que essa é a sentença que o diabo tem para entrar no coração das 2 filhas e falar, deita com seu pai. Deita com seu pai. Deita com seu pai, você não vai ter marido, vocês não vão conseguir achar marido. Então, muito cuidado com o que você fala na vida do teu filho, porque você pode estar com raiva, irado, chateada, mas aquilo que você está falando na vida do teu filho, lá na frente o diabo pode usar como decreto de legalidade. Não, a mãe falou que é um burro, a mãe falou que não vai virar nada, a mãe falou que não vai casar, a mãe falou, o pai falou, vamos trabalhar. Aí o demônio fala assim, a gente já tem uma palavra, vamos trabalhar em cima disso, porque o pai e a mãe têm toda a autoridade. Então eu creio de todo o meu coração que Ló poderia ter confiado que Deus de alguma forma ia intervir. Ele falou, eu entrego as minhas 2 filhas, são virgens. Eu entrego as minhas 2, olha só, eu entrego as minhas 2 filhas. Para quem que Ló entregou as 2 filhas? Ele entregou para aqueles homens ali, mas o diabo tomou posse daquilo, certo? Então você precisa vigiar muito com as palavras que você fala para o teu filho, com as coisas que você declara. E se você foi uma mãe, um pai amaldiçoador, nesse pensar, pede perdão, fala, Deus, eu recolho toda palavra, cancela agora toda palavra de maldição, toda palavra maligna que eu decretei sobre o meu filho. Talvez falei que não vai virar ninguém, que não ia ser nada. Desse jeito, menino, você não sabe fazer tarefa, desse jeito você nunca vai entrar numa faculdade. Aí o diabo falou assim, aqui ó, nós já temos um decreto, não vai conseguir, vai vir, vamos fazer ele se frustrar tanto, vai tentar vários concursos, não vai passar. Nós temos uma legalidade aqui para trabalhar na vida dessa pessoa, ao ponto nós vamos trazer uma depressão tão profunda que nós vamos fazer de tudo para essa pessoa tirar a própria vida. Gente, eu conheço o diabo, eu conheço Satanás, eu sei como Satanás atua, amém? Certo? Então, o nível de degradação de Sodoma e Gomorra revela também o nível de juízo. Então Deus falou, se tiver 10 justos, não tinha um. Eu não acredito que Ló era justo, eu acredito que Ló foi poupado por causa da vida de Abraão. E se você for uma pessoa justa diante de Deus,
Deus vai poupar a sua vida, a sua casa e daqueles que você ama por causa da sua vida, por causa da sua fidelidade em Deus. Amém? Então, quando o pecado ele se torna a esse nível coletivo, o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. E, queridos, toda vez que você vê uma catástrofe acontecendo, devastando uma cidade, é juízo de Deus, tá? Deus, ele permite esse tipo de coisa. Deus, ele permite esse tipo de situação. Então, Sodoma e Gomorra normalizou, tá? O pecado. A sodomia, o pecado, a homossexualidade, certo? Vamos aqui comigo agora. Ló foi poupado por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. Não tem nada a ver com Ló. Ló foi poupado por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, por causa da sua fidelidade. Você não está entendendo o que Deus está fazendo dentro da tua casa. Por causa da sua fidelidade, você não está entendendo o que Deus está fazendo dentro da sua casa. Você não tem noção. Por causa da sua fidelidade. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. Talvez você fale assim, né? Será que Deus é por mim? Será que... Queridos, o fato de você estar posicionado em Deus, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está poupando pessoas só por causa do seu posicionamento com Ele. Só por causa daquilo que você tem gerado nele. Amém? Tá? Então ali a gente vê que aqueles homens ficando cegos, eles tentaram ainda entrar na casa de Ló para abusar. Até que eles desistiram. Então, olha o tamanho do pecado, olha o tamanho, né? Eu acredito que eles estavam tomados ali por demônios, certo? Agora, Ló estava hesitando sair. Queridos, havia 2 anjos. Foi lá falar assim, Ló, vai embora daí. E Ló ainda hesitava. Então, talvez Deus está falando, ei, sai desse pecado, sai dessa sodomia, sai da Gomorra, sai desse lugar. Ei, por que você está hesitando? Você sabe qual que é o perigo de você demorar demais para sair do lugar que Deus vai derramar juízo? É que você pode ser ferido por esse juízo de Deus. Amém? Então, queridos, quando Deus te der uma voz de comando, sai do pecado, levanta dessa iniquidade, levanta desse lugar agora, corre. Você viu que os 2 anjos teve que pegar Ló pela mão e levar para um lugar seguro, porque enquanto ele não estiver seguro, Deus não ia descer com o juízo. Agora eu quero que você imagine o nível de fogo que desceu, o nível de juízo, né, de saraiva do céu que desceu. Amém? Agora, a mulher de Ló, ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal, certo? E, queridos, a gente vê, certo, que quando essa mulher olha para trás, é porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Ela já estava com o seu coração ali, amém? Então, quando Deus, ele nos tira do Egito, ele quer que a gente, ele deseja de nós um posicionamento. Eu vejo que tem pessoas que saem do Egito e ficam lá. Ai, porque quando eu estava no mundo, eu fazia isso. E tem prazer de contar quando estava no mundo. Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era não sei o quê. Parece que fala às vezes como aquele povo que saiu do Egito. Ai, eu tenho saudade da cebola. Ai, eu tenho saudade das iguarias. Queridos, não olha para trás. Você deixou o Egito. O pecado tinha muito sabor para você. Mas se você lembra dele com sabor e não com arrependimento, então significa que pode haver ainda dentro de você algum tipo de raiz. Amém? Então nós estamos em 8 dias de Deus trazer alinhamento, Deus trazer o pensar, Deus trazer... Então pede para Deus, amém? Que Deus venha fazer esse alinhamento, que Deus venha trazer, né, esse confronto dentro de você. Fala, Deus, eu não quero olhar para trás. Fala, Deus, o Senhor me tirou da Sodoma e da Gomorra, mas Senhor, não me deixa olhar para trás. Não me deixa, Senhor Deus, sair, Pai, e viver debaixo de uma sentença. Fala, Senhor, eu quero, Pai, viver uma vida nova em Ti, um destino profético novo em Ti. Amém? Certo? Então, Deus, Ele poupa a vida de Ló por causa da aliança que Ele tem com Abraão. Amém? Certo? Então, as filhas de Ló cresceram em Sodoma e Gomorra, né? Estavam ali, eu acredito que não tinha muito tempo,
né, que Ló estava ali, mas também não era recente. Então as filhas de Ló acabaram vendo aquele padrão, vendo aquilo ali. Então para elas normalizaram uma filha dormir com o pai para proliferar ali a descendência. Então olha só o pensamento delas, é um pensamento Sodoma e Gomorra, é um pensamento muito perverso, vamos dormir com o nosso pai, porque aqui nós não vamos achar marido, amém? Então ambientes geram decisões erradas, mesas geram decisões erradas, amém? Então eu quero que você entenda, quando Deus começa a te afastar de lugares, tirar pessoas de perto de você, é porque Deus está, né, trazendo alinhamento na sua vida. E queridos, quando você se posiciona com Deus, Deus vai te pedir mesas, vai falar assim, eu não frequento essa mesa mais, não fica mais nesse lugar, sai desse lugar porque ambiente errado gera decisões erradas. Como que você escuta a voz do Espírito Santo se você fica rodeado de pessoas mundanas o tempo todo? Você não vai conseguir, porque toda vez que o diabo vê que você está quase tendo uma direção, tendo um alinhamento, o que o diabo vai fazer? Vai usar os carnais, aqueles que estão no mundo, para trazer desalinhamento para o seu coração. Porque o diabo quer te ver desalinhado, o diabo quer te ver fazendo as coisas erradas. Amém? Certo? Só que quando você começa a se santificar, quando você senta numa mesa dessa, você não tem repúdio das pessoas, você tem repúdio do pecado. Você fala, meu Deus, como que eu já fiz parte disso? Como que eu já fui igual a essas pessoas? Como eu já falei desse jeito? Oh Deus, me livra disso daqui. Você não aguenta porque aquilo te incomoda. Aquilo te incomoda, amém? A consequência dos amonitas e dos moabitas, ela vai desencadear uma consequência geracional. A consequência das suas escolhas está desencadeando consequências geracionais. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você está gerando com Deus está desencadeando uma consequência boa geracional, tá? Uma consequência boa. Agora, todo o pecado, tudo aquilo. Por exemplo, gente, o teu avô, a tua avó ter, às vezes, uma casa de prostíbulo lá atrás, matanças, né? A gente sabe que antigamente tinha muitas matanças, sangue derramado. Todas essas coisas estão desencadeando consequências geracionais. Talvez você ache, nossa, por que a minha vida está travada? E aí, essa é uma consequência geracional. Então aqui, o ato das filhas de Ló gerou duas descendências, moabitas e amonitas, que foram inimigo do povo de Deus. Amém? Certo? Olha, a gente tem como quebrar a sentença de maldição geracional pelos nossos antepassados quando nós entramos no tribunal de Deus e confessamos o pecado deles. Fala, Senhor, eu venho aqui representando a minha linhagem de pai e de mãe, eu quero apresentar os pecados. Mas aí, o interessante é você fazer um bom mapeamento antes, ver o que teve na família, né? As coisas. Então, você vai pedir perdão para Deus, tá? Fala, Deus, perdoa o pecado dos meus antepassados. Senhor Deus, restaura a minha linhagem. Deus, quando você pede por você, Ele faz isso sobre você. Mas para fazer sobre a sua família, você tem que entrar e clamar por perdão, representando, porque você é da linhagem. Então você vai falar, Senhor, eu quero representar aqui a minha linhagem de pai, de mãe, né? Dos meus avós, dos meus tios. Eu quero aqui, Senhor Deus, clamar, pedir intervenção, Senhor Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos aqui, ó. A intercessão, o intercessor, ele tem... Gente, pensa numa pessoa que tem favor, presta atenção, pensa numa intercessão, tá? Pensa numa pessoa que tem favor diante de Deus, chama-se intercessor. Chama-se intercessor. Então, o intercessor, ele é aquele, tá? O intercessor é aquele que ele ama almas e ele está diante do tribunal de Deus, apresentando para Deus, clamando por pessoas. Então você tem que amar pessoas. A voz do intercessor, ela tem, queridos, tá? A voz do intercessor, ela tem muito poder no mundo espiritual. Então quando o intercessor entra e fala, Senhor, em nome do teu filho Jesus, Pai, Pai, vê essa pessoa, em nome do teu filho Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Então, gente, por quê? O intercessor, ele está orando pelo próximo. Amém? Então, Abraão, Deus tinha uma aliança com Abraão.
Faz uma aliança com Deus. Quem já fez uma aliança com Deus? Me conta aqui nos comentários. Quem já fez uma aliança com Deus? Quem já fez uma aliança com Deus? Amém? E, gente, nesses dias, deixa a oração ligada na tua casa. Deixa a oração acontecendo na tua casa, nos cômodos da tua casa. Amém? O que Deus está fazendo é algo sobrenatural. Amém? Então, Abraão, intercessor. Só que a aliança com Deus, você não faz de boca, você faz em ações, em caráter. Quando você tem uma aliança com Deus, Deus move céu e terra por causa da sua vida, por causa daquilo que você tem com Ele em fidelidade, em caráter. Mas para ter aliança com Deus, você tem que ter caráter também. Porque não adianta você falar que tem aliança com Deus e faz as coisas tudo errado. Porque você, para ter aliança com Deus, você tem que ter honra, tem que ter caráter, tem que ter dignidade, tem que fazer as coisas certas. Você tem que ser uma pessoa justa. Querido, se não for justo, não tem aliança com Deus. Amém? Então, uma vez que você faz uma aliança com Deus, Deus ele vai zelar por você de uma forma sobrenatural. Então, seja obediente, aprenda a obedecer, tenha um coração ensinável. E, gente, de todas as coisas, seja humilde. Fala, Deus, me quebra, me transforma, tira a iniquidade do meu coração. Pecado você consegue enxergar, o Espírito Santo te incomoda. Transgressão, você tem a consciência que aquilo ali Deus não agrada. Mas iniquidade é quando você sabe. Você não sabe, você está fazendo as coisas, está repetindo padrões, amém? Certo? Glória a Jesus. Bom, eu quero trazer aqui para vocês hoje essa questão do ovo da Páscoa, tá? Queridos, a gente às vezes, quando fala de Páscoa, a gente associa mais ao coelhinho do que a Jesus, que é o verdadeiro sentido da Páscoa, amém? Então, por quê? Isso foi impregnado dentro da nossa cultura, né? Então, assim, quando eu era pequenininha, minha mãe fazia... Minha mãe sempre, né, me deu ovos de Páscoa. E eu sei que esse é um conhecimento que nem todo mundo tem, né? Certo? Nem todo mundo tem esse conhecimento. Então eu lembro na escola, né? Quando eu estava lá no prézinho, a professora fazia as marquinhas, né, da patinha do coelho, mas ninguém falava que Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha morrido, né? Não tinha o verdadeiro significado. Então, o coelho da Páscoa... olha, eu quero trazer aqui algo para vocês e eu quero que o Espírito Santo dê discernimento para você, amém? Discernimento para você, tá? Eu dei o ovo da Páscoa, né? Contei para vocês ontem. Então, eu dei o ovo da Páscoa para aquele pastor, né? Há anos atrás, um pastor querido. Amo muito a vida deles, oro pela vida deles até hoje. E aí o pastor, ele acabou ele ficou muito sem graça, porque ele falou assim que não acreditava nessa questão de ovo de Páscoa, tudo, que tinha um contexto pagão. Só que na época eu era aquela falciana de igreja, que ia na igreja, mas não vivia Cristo, certo? Então é aquela pessoa que não tinha discernimento, não tinha revelação nenhuma. Ele também me falou isso, eu também não fui atrás de saber o que era, isso há muitos anos atrás, talvez uns 12 anos atrás, mais ou menos, né? Então, a origem do ovo da Páscoa, tá? O ovo da Páscoa, ele é um símbolo de fertilidade. O ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa representa fertilidade, certo? Então, a gente sabe essa questão dos ovos de Páscoa veio de alguns povos, civilizações antigas, como os egípcios, que associava o ovo ao nascimento do universo, aos persas, que trocavam ovos decorativos, né, muito antes, né, ali do cristianismo, muito antes, né, como fez o povo persa, né, o povo persa, eles trocavam os ovos representando a festa da primavera, tá? Já vou falar da deusa que está envolvida nisso, certo? Os hindus traziam isso como ovo cósmico, né, como origem da criação e tudo isso, né? Chineses antigos usavam os ovos em celebrações de nascimento, de renovação e de tudo isso. Ou seja, o ovo não tem nada a ver com a questão da morte de Jesus, tá? Então, eu quero que você entenda que existe uma deusa chamada Ostara,
tá? E essa cultura vem daí, a deusa da fertilidade, tá? Então, Ostara, deusa da fertilidade. Então, isso daí vem dessa questão pagã. Deixa eu só achar aqui um resuminho que eu tenho. Peraí. Aqui, ó. O nome Easter, né? Vem de uma deusa pagã da primavera chamada Eostre ou Ostara, certo? É a deusa da primavera. Agora, o que você vai ficar chocado é que o ovo, né? O ovo, essa deusa, a simbologia, porque a gente vê, por exemplo, as bruxas, não tem símbolos que representam elas? Pentagramas, né? Todos aqueles símbolos que eu mostrei para vocês lá, naquela live que eu fiz. Agora, quais são os símbolos que representam a deusa Ostara? Os símbolos que representam a deusa Ostara é o coelho e os ovos. Ó. É o coelho e os ovos. Certo? O símbolo dessa deusa aqui. Agora vocês vão ficar chocados. Sabe como que o povo oferecia culto à deusa Ostara? Com orgia. Tendo relação sexual, em grupo, grupal. Então isso era a oferenda, era tipo assim, um ritual sobre essa deusa, certo? Então, por isso que fala que coelho, porque coelho, a gente sabe que coelho, você sabe, né? Coelho, ele gera muito filhotinho, então o coelho é muito fértil, acho que a cada 3 meses dá muita cria. Então, por isso que o símbolo é o coelho e os ovos. A criação do coelho, se eu não me engano, eu fiz essa cultura, né? Esse sistema de criação. Se eu não me engano, o coelho, ele consegue procriar em 21 dias. Ele consegue fazer uma gestação, entendeu? Eu não sei se vocês sabem, o apóstolo, ele é médico veterinário e ele é zootecnista. Então, ele tem 2 formações. Então, o fato dele ser zootecnista, ele entende bem. Olha só, o coelho reproduz em 21 dias. Se eu não me engano, é isso aí, sabe? Então, assim, são animais que se procriam muito, né? Até eu lembro que na época da faculdade era uma das produções que tinha mais produção por causa da fertilidade. Né? Então, o coelho e os ovos são símbolos pagãos da fertilidade dessa deusa Ostara. Pegou ou não? Gente, eu não quero que vocês só fiquem com o que eu falo pra vocês. Quero que vocês vão estudar quando eu falar uma coisa pra vocês ir profundo, tá? Então, ovo de Páscoa, coelhinho não tem nenhum tipo de origem cristã, bíblica, tá? O ovo da Páscoa e o coelhinho é ligado a rituais pagãos, tá? Que foram costumes que foram se misturando com o cristianismo. Agora, se você for olhar Páscoa, fala Páscoa, ninguém lembra. A pessoa que não está em Cristo, ela lembra do coelho da Páscoa. Nós entendemos Páscoa como o ato da ressurreição de Cristo, o ato da morte de Cristo, certo? Então, eu vejo que Satanás introduziu esse paganismo para oferecer culto ainda a Deus da Ostara de uma forma subliminar, mas o quê? Nesse negócio de troca de ovos, nesse negócio, certo? Então, queridos, a gente tem que vigiar muito, porque o mundo jaz do maligno. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que são impregnadas na sociedade e a gente às vezes está vivendo. Isso é um tipo de iniquidade que vem e a gente vive, a gente não sabe, a gente não vai atrás, a gente não, né? Então, olha só, o Monte Beda, né? Ele menciona a deusa Ostara associada ao mês de abril, ao mês da primavera, certo? Esse monge, né? Então, isso aí, né, surge aí desse contexto, que é a deusa da primavera, a deusa que é representada pelo símbolo da fertilidade, símbolo através de ovos e através de coelho. Então, o coelho por causa da fertilidade, os ovos por causa, né, da criação, eles fala que é renascimento e tudo isso, ok? Então, se a gente for fazer um link aqui com a Páscoa genuína bíblica, não tem nada a ver, porque a Páscoa é a libertação que Deus trouxe do povo do Egito, tirou o povo do Egito, que já era o Senhor anunciando o que ele ia fazer no plano de salvação, tá? Então, Páscoa, o sinônimo de Páscoa não é fertilidade, é libertação. Deus nos libertou da morte eterna.
quando deu seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, as tradições pagãs de primavera liga Páscoa associada à fertilidade, renovação da natureza, ciclos naturais, tá? Então, o Pessah, queridos, que nós estamos vivendo é a redenção espiritual. O que é redenção? É nós reconhecermos nossos erros, nós, pedir para Deus libertação, certo? E esses festivais pagãos de Páscoa, ovo, coelho, representa a fertilidade, representa, a deusa Ostara. Talvez hoje não se fala deusa Ostara, mas o que está por trás disso? Será que não permanece cultuando essa divindade? Será que não permanece cultuando? Agora, quando a gente sabe que tem vários nomes de deuses que é um só demônio, que é um só trono que está por trás daquilo ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Será que essa deusa Ostara não tem alguma coisa a ver com perversidade sexual? Porque nós estamos falando de fertilidade, o ritual para ela era feito através de orgias, de sexo em grupo, era o que ela queria, quando aquela entidade, queria que as pessoas ali cultuassem. Será que não tem alguma coisa a ver com esse tipo de coisa? Então, assim, queridos, eu sei que às vezes você fala assim, nossa, apóstola, mas eu tenho um supermercado, eu tô vendendo ovo de Páscoa. Mas agora você sabe, certo? Então, eu não quero pedir o que você tem que fazer. Eu não sou o Espírito Santo, sabe? Mas talvez numa próxima você sabe. Mas eu quero que você estude profundo as coisas. Estude profundo as coisas, amém? Então, a gente precisa vigiar. Posso, mas se eu consagrar a Deus, não tá tudo certo, tá tudo bem, Gente, vocês estavam no seminário. Lá no seminário, eu falei pra vocês que tem comidas que hoje estão no prato brasileiro, mas ele foi criado primeiro para oferecer a uma entidade. Eu pergunto pra você, a comida foi criada para quem? Pra entidade. Então, a gente tem que vigiar muito com isso daí. Então, pede revelação pro Espírito Santo, tá? Pede revelação para o Espírito Santo. Pede revelação para o Espírito Santo de Deus. Pede para Deus o que você deve fazer. Amém? Não estou fazendo essa live para gerar confusão no seu coração. Não, para você estudar, para você ir profundo. Se você que quer entender o mundo espiritual, você precisa mergulhar e falar, Senhor, o que é isso? O que tem por trás disso? É igual, queridos, eu falo, o que é iniquidade cultural? São esse tipo de coisa. Entra e a gente fica vivendo aquilo ali e acha que tá tudo bem. E às vezes a gente tá levantando um trono dentro de casa, trazendo um amuleto para dentro de casa e a gente não sabe. A gente não sabe. Amém? Então a gente precisa vigiar, a gente precisa pedir para Deus, falar, Deus me revela. Nossa, apóstolo, então é muito difícil viver nesse mundo. É muito difícil viver com Jesus. A porta é estreita. Jesus nunca falou que a porta é larga. O povo pensa que a porta é larga. A porta é bem estreita. Amém? Então a gente precisa vigiar muito com isso aí. Amém? Então, assim, queridos, quando anos atrás eu dei um ovão de Páscoa pro meu pastor, ele falou, olha, filha, ele ficou muito sem graça. Eu não sei o que ele fez com o ovo, Ele falou, olha, eu vou aceitar, mas numa próxima não me dê. Eu acho que ele para não me magoar, falou que ia orar e quebrar. Ele falou uma coisa assim. Mas aí, queridos, fica no conceito de cada um, sabe? Hoje eu entendo que tem coisas que não tem como quebrar. Porque ele não foi feito. Ele não foi feito para uma ordem natural. Certo? Assim, ele não foi feito. Ou seja, ele já foi feito com algum tipo de propósito, entendeu? Então, acaba que essas coisas entram na nossa cultura e acaba trazendo corrupção. Então, o ovo, ele é um símbolo antigo de fertilidade, tá? Esse coelho, vem dessas tradições antigas aí e é associado a deusa Ostara. Ovos foram incorporados na Idade Média por costumes, Tem a história de um rei que pediu para um joalheiro fazer ovos também de joias para sua rainha e também diz que tem uma certa origem lá, tá? Então, os ovos de Páscoa vieram diretamente de um culto estruturado à deusa Ostara. Vou falar de novo. Os ovos de Páscoa vieram diretamente de um culto estruturado à deusa Ostara. Mas apóstolo, a gente já tem uma tradição de família.
Ué, compra outro chocolate, compra outra coisa. Compra, sei lá, outro tipo de chocolate, com outro formato, certo? Queridos, isso vai de cada um. Eu mexo com libertação, eu mexo com o reino das trevas, eu guerreio contra esse reino. Então eu não gosto nem de brincar com a aparência do mal. Você tá entendendo? Então, ó, a Páscoa cristã, certo? Ela não foi introduzida na nossa cultura. As pessoas lembram de Sexta-feira Santa, lembram do ovo de Páscoa, mas as pessoas... É igual o Natal, queridos. Queridos, tem gente que não se tocou que o Natal é uma tentativa de celebrar o aniversário de Jesus. As pessoas só lembram que Natal é uma festa de família, é onde um presenteia o outro. Tem gente que nunca não consegue associar Natal com Jesus, porque isso não foi colocado na nossa cultura, tá? Natal também é uma festa pagã ao deus Mitra, certo? Deus Mitra, o deus do sol, o deus das luzes, ok? Certo? Então, queridos, vamos lá. Aqui comigo agora, deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso trazer para vocês. E aí, lógico, o comércio aproveitou, como aproveita todo tipo de festa pagã, para vender. Certo? Agora, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho a unção que eu tenho, mas eu fujo da aparência do mal. Tem coisa que a gente tem... Eu já escutei pastores falando, isso aqui não tem nada a ver. Mas se eu sei que isso daqui foi algo que talvez foi oferecido para Satanás, isso aqui não vai entrar na minha casa. Eu tenho uma unção, Deus me deu uma unção genuína, mas eu tenho um posicionamento muito radical. Amém? Então a gente sabe, né? Eu não faço árvore de Natal na minha casa, não comemoro, não celebro, certo? Se você souber que está por detrás da árvore de Natal, certo? Eu vou botar muleta na minha casa? Não sou louca, mãe. Eu mexo com principado e potestade. Isso sou eu, não é você. Você faz o que você quiser da sua vida. Tô contando pra você o meu posicionamento. Ele é radical? É. Mas a unção também que Deus colocou na minha vida, ela é violenta. Mas eu tenho posicionamento radical, tá? E eu estou contando isso aqui pra vocês porque talvez você fique, mas isso não tem nada a ver. Eu vou orar e vou quebrar. Amém. Se você crê, amém, tá tudo bem. Você faz o que você quiser da sua vida, amém? Mas eu creio que ninguém sabe a data do nascimento de Jesus, certo? Eu quero que vocês vão estudar as festas pagãs, o que está por detrás de cada festa pagã. Sabe o que eu acho interessante? Que o povo da igreja brasileira gosta de comemorar a Páscoa com ovo de Páscoa, gosta de fazer isso, mas não gosta de celebrar o Pessah, que é a festa que está lá na Bíblia. Acho interessante que o povo das igrejas hoje celebra as festas pagãs dentro da igreja, mas não são contra as festas do calendário judaico, porque acha que isso não existe mais. Queridos, Deus já deixou as festas para nós celebrarmos. Deus já deixou as festas para serem celebradas. Amém? Aí tem gente que fala mal lá do Yom Kippur, fala mal do Pessah, mas gosta de receber ovo de Páscoa, gosta de pôr árvore de Natal dentro de casa. Aposto, mas eu sei um monte de cantor, de cristão que faz isso. O problema é deles. Agora você não é mais inocente, você já sabe. Eu tô falando pra você. Agora, se você... eu não quero que você tome ação agora, eu quero que você vá estudar no profundo para você saber o seu posicionamento que você tá fazendo. Porque eu nunca escutei algo e fui tomar uma ação. Eu fui estudar para ver se aquilo ali fazia sentido. Então vai estudar para ver se faz sentido o que eu tô falando. Hoje você tem, queridos, YouTube, um monte de informação na internet. Vai estudar profundo. Coloca assim lá, o que está por detrás. A Páscoa é uma festa pagã, vai vir milhares de vídeos. Amém? E eu falo para você, queridos, eu estou na contramão do mundo. Eu não ando pelas regras que as pessoas querem. Eu não me visto como as pessoas querem. Eu ando do jeito que eu quero, certo? Porque as pessoas, elas
para você se encaixar em certos lugares, você tem que falar o mesmo idioma, você tem que fazer as mesmas coisas. Ah, mas o pastor tal, ele tem árvore de Natal. O problema é dele. Eu escolhi não ter, porque eu sei que é uma festa pagã. E eu sei que é amuleto. Amém? Certo? Então, eu estou trazendo isso aqui para você. Agora você não é inocente mais. Até o momento que você não sabia, você era inocente. Mas agora você vai orar, você vai buscar, você vai atrás da informação. Não acredita no que eu te falei. Duvida do que eu te falei para você ir pesquisar, para você ir profundo. Deixa eu ver o que esse apóstolo está falando. Faz sentido mesmo. Porque eu sou assim, queridos. Quando algo me confronta, eu falo, peraí, deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Amém? Então vai atrás. Vai ver se realmente isso existe, se não existe. Vai ver quem é essa deusa Ostara. Vai ver o que está por trás disso daí. Aí, peraí, se esse ovo veio dessa deusa, esse ovo foi oferecido para essa deusa. Então esse ovo é um amuleto de sorte? Esse ovo é um amuleto de fertilidade? Peraí. Então isso aqui, que parece que é algo, que é um chocolate, isso aqui pode ser um amuleto? Amém? Certo? Então, queridos, nós estamos em 8 dias celebrando, né, o Pessá. E celebrando o quê? A festa dos pães ázimos. Como? Como que você celebra isso? Pedindo para Deus. Você pode fazer uma boa refeição, você pode, né, cozinhar um peixe na sua casa, você pode fazer, vai buscar o que se faz, né, nesses dias lá dentro de Israel, porque é isso que Deus ensina para nós. As festas que estão aqui é algo que vem da cultura de Israel. Então estude a cultura de Israel, muito interessante, porque sua Bíblia, a maior parte dela foi escrita lá. E eu fico indignada com igrejas que é contra Israel, é contra o judaísmo, é contra... Mas vem cá, sua Bíblia foi escrita lá. Jesus era judeu, asiático. Ei! Então, queridos, nós precisamos, né, ser uma geração mais inteligente, uma geração que estuda, uma geração que vai atrás de informação, uma geração que para de ficar repetindo igual papagaio as coisas que o outro fala. Amém? Certo? Queridos, eu acredito de todo o meu coração. Você sabe o que é o fermento, né? O pão sem fermento? É você expondo. Gente, deixa eu te falar, a maior celebração de Páscoa desses dias é você falar, Jesus, me trata. Jesus, olha pra mim, tira iniquidade dentro de mim, é o que eu tô tentando falar pra vocês. Queridos, nós estamos 90 dias na campanha, certo? Eu peguei 8 dias da campanha, mudei a pauta voltada a Pessá e Pães Ázimos, que é sobre libertação, para celebrar, clamando e buscando o Senhor. Falei, gente, aperta o jejum. Gente, renuncia. Isso é, se você já está nisso, você já está celebrando. E isso é a Páscoa. É falar, peraí, Jesus morreu por mim. Pagou um alto preço. Aonde Deus precisa me alinhar, aonde eu preciso melhorar. Amém? Então, queridos, esse negócio... Gente, para. Tem gente que fala assim, vou fazer aqui, ó, vou fazer um peixe, vou fazer... Tá, não adianta nada você fazer, você celebrar, mas você não arranca o pecado do seu coração, você não para de transgredir, você não fez um jejum esses dias. A verdadeira celebração, o verdadeiro fermento que Deus quer que você tira de dentro de você é o pecado, é a transgressão, é a iniquidade. Gente, vocês estão me vendo orando. Deus, tira a iniquidade dentro de mim. Senhor, o que está errado? O que está desalinhado? Senhor, muda, transforma. E eu estou pedindo isso é por mim, querido. Pedindo por vocês. Amém? Então, para mim, a verdadeira Páscoa é sobre isso. Nós estamos celebrando que Jesus morreu, ressuscitou, sim. Mas nós estamos falando, Jesus, nós cremos que esses dias tem uma janela sobrenatural aberta, que aonde Deus tirou com a mão poderosa o povo de dentro do Egito para levar para a terra prometida. Nós sabemos, Pai, que nessa Páscoa o Senhor também concretizou o seu plano de salvação, entregando seu filho no madeiro. E por causa dessa entrega, hoje, eu e o teu povo tem, né, salvação e tem vida eterna. Então, Jesus, se esses dias são sobrenaturais, se nesses dias aconteceu uma intervenção sobrenatural, Jesus, olha para mim. Então, queridos, você que tenta se posicionar em Deus e não consegue, talvez seja alguma iniquidade dentro de você. Então, fala, Jesus, me purifica, tira a iniquidade dos meus lábios, tira... Gente, Isaías era profeta, sim ou não? Mas ele tinha uma iniquidade. Mas ele só consegue ver a iniquidade e reconhecer quando ele contempla a glória de Deus. Então, nesses dias, fala, Deus, me permita contemplar a tua glória para que eu consiga enxergar a iniquidade. Porque se você enxergou a iniquidade, ela já parou de ser iniquidade. Quando você enxerga a iniquidade, por isso que quando a gente se converte de verdade, a gente começa a chorar por um monte de pecado, por um monte de coisa errada.
certo? Então, é sobre isso, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, que vocês continuem no jejum, que vocês continuem alinhados. Todas as janelas desses 8 dias, nós vamos terminar dia 9 ao pôr do sol. Essa janela, né? Esses 8 dias poderosos de libertação. Esses dias são dias para você sair do WhatsApp, não conversa com ninguém no WhatsApp, vai buscar o Senhor, se tranca com Deus, faz as manhãs com Deus, faz a manhã com Deus, faz a manhã com Deus. Fala, Deus, eu vou ficar hoje a manhã toda com o Senhor, orando, buscando, amém? Deus quer o seu posicionamento. Qual que é a diferença dessa janela para as outras? Jesus liberta e restaura qualquer dia, mas nesses dias há uma dimensão sobrenatural, elevada, potencializada para a libertação. Por que as coisas dentro da casa de vocês estão explodindo, estão estourando? Por que tem objeto mexendo? Porque a oração está sendo voltada para a libertação e os demônios estão sendo arrancados. Então deixa a oração ligada. Todo dia, 12h45, você sabe, o link está lá. Deixa ligado no seu quarto, num radinho, no celular que você não usa e deixa tocando a oração ali. Amém? Então, queridos, agora você sabe, agora você não é mais inocente. Poxa, é difícil, hein, viver nesse mundo sem ovo de Páscoa, sem o Natal. Mais difícil é ir pro inferno, queridos. Mais complicado é ir pro inferno. Não, eu falo assim, não é nem difícil ir pro inferno, fica fácil ir pro inferno, né? E eu falo pra você, viver é Cristo e morrer é lucro. Infelizmente, queridos, não é fácil viver em Cristo, amém? E você vai ter que renunciar a muita coisa. Mas deixa o Espírito Santo te convencer, eu não sou o Espírito Santo. Só estou te trazendo uma informação, você faz com ela o que você quiser, mas você não é mais inocente, amém? Beijo, amo vocês, amém? Que Jesus abençoe vocês poderosamente.